Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Saulo Henrique Souza, doutor pela UFBA, professor de filosofia no Colégio de Aplicação da UFES, desenvolve pesquisas com ênfase em filosofia política, tolerância e religião. Olá, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvintes da Rádio UFES. O tema de nossa coluna reflete sobre desastres ambientais, ciência moderna e ética ambiental. Isso porque, se não bastasse o caos sanitário instalado pelo avanço da pandemia no Brasil, os últimos tempos também foram de terríveis desastres ambientais, e cujas causas podem ter sido criminosas e amparadas na ideia de que o avanço da economia está ligado à destruição das florestas. Mas, afinal, por que é preciso submeter o equilíbrio ecológico do planeta ao lucro insaciável dos capitalistas? Como essa orientação capturou o avanço tecnológico para a produção dos instrumentos necessários ao domínio irrefletido do mundo natural? Vejamos, o ambiente espiritual da modernidade instaurou a concepção segundo a qual o conhecimento científico é o meio por onde o homem pode dominar a natureza. Tal utilidade estava sintonizada com a ampliação do comércio e o aprofundamento do desenvolvimento da técnica. O pensamento sobre as ciências e a técnica ajuizava justamente a possibilidade de o homem vencer as forças ocultas da natureza e instaurar seu domínio sobre o que antes era pura obscuridade ou compreendido por meio da frágil filosofia especulativa dos escolásticos. Dessa orientação, as sociedades contemporâneas herdaram o desenvolvimento da razão instrumental, o avanço desenfreado do homem sobre a natureza, a reificação da cultura e das necessidades humanas. Sobre esse diagnóstico, existem algumas premissas básicas, a saber, a ciência moderna deve desvelar o funcionamento da natureza e iluminar as trevas medievais. O desencanto da natureza consiste no conhecimento de suas regras. O conhecimento do funcionamento da ordem natural possibilitaria o domínio do homem sobre a natureza. Dominar a natureza significa, ao mesmo tempo, ocupar os espaços vazios e torná-la mais produtiva. Para tanto, é preciso aprofundar o avanço da técnica como uma maneira de tornar possível esse domínio. Francis Bacon e René Descartes são pensadores fundamentais para compreendermos essas orientações que delineiam as faces da filosofia moderna. Suas obras afirmam que a ciência deveria ser desenvolvida como uma maneira de emancipar os homens das forças obscuras da natureza. Para isso, será preciso conhecê-la, pois o domínio brota do conhecimento das suas leis. Assim, os domínios humanos seriam ampliados e instaurar-se-ia o reino da ciência moderna, compreendida como saber prático e aplicável, mas que também geraria, além do aumento na produção, o ganho derivado do aperfeiçoamento das experiências sobre como se apropriar desses bens naturais. Exemplo dessa concepção moderna está no pensamento social e político de John Locke. O filósofo inglês trata de maneira detalhada o significado de propriedade e por que ela contribui de maneira decisiva para a origem da sociedade civil. Para o ambiente espiritual desses autores, o domínio dos bens naturais e a exploração do trabalho correspondem às faces diferentes da mesma moeda. A ciência moderna implementa a modificação no padrão natural, em que as espécies e os frutos da terra reproduzem, por meio do trabalho e do recurso à técnica. O consumismo da vida moderna estabeleceu uma sociedade em contexto de risco ambiental, o qual está relacionado diretamente com os danos causados pela ação humana de apropriação, transformação e depredação dos ambientes naturais. Com a clareza dos primeiros sintomas de degradação das condições que permitem a vida,
surgiram as primeiras preocupações iniciais com a preservação do planeta e a necessidade de equacionar o progresso científico com a preservação ou conservação das condições ambientais do planeta. A ética ambiental, disciplina que se constituiu no século XX, tem mostrado que a preservação das condições climáticas do planeta não está no desenvolvimento do raciocínio frio e calculista, mas na capacidade de compreender o ambiente planetário a partir de um ponto de vista ético, equilibrando a ação predatória do homem com a necessidade de preservação dos ambientes ainda incultos. Dessa forma, a ética e a educação ambiental formam um conjunto de discussões que visam modificar os padrões sociais, a relação das sociedades com o meio ambiente e com o equilíbrio climático, a necessidade de preservar os ecossistemas e impedir o avanço predatório sobre as florestas, etc. Em outras palavras, é preciso reaproximar o homem da natureza e criar alternativas sociais frente à crise civilizatória pela qual a própria natureza é compreendida como uma mera mercadoria para uso e descarte dos humanos. Por hoje é isso, até a próxima. Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política.